Olá, bom dia, bem-vindos ao Life com o Lu. Aqui nós falamos sobre assuntos que podem ajudar você a ter uma vida livre e feliz com o autismo. Eu sou Sheila Rocha, sou analista do comportamento e mãe do Lucas, que tem 9 anos e é autista. Hoje eu vou trazer um conteúdo bem diferente para vocês, tá? Para quem não sabe, a minha primeira formação é em arquitetura. Eu sou arquiteta e sou designer de produto, né? Então eu fiz 2 faculdades antes de embarcar nessa jornada do autismo, antes de ter o Lucas, antes de tudo isso. E por conta dessa minha formação, eu tenho uma preocupação específica, que são os espaços, né? Que são os locais, principalmente os locais onde as crianças com autismo percorrem, né? Os locais de trabalho, os locais de estudo, os quartos, os espaços sensoriais, né? Então eu penso, né, com a minha formação, que os estímulos dos espaços podem contribuir muito para o desenvolvimento de uma pessoa com autismo. E isso eu pude trabalhar ao longo do tempo, conhecer, me especializar nisso, né? Ao ponto de eu trabalhar realmente com arquitetura, pensando em projetos para crianças com autismo, para espaços para crianças com autismo. Então essa é uma das coisas que eu também faço, né? Que é projetar espaços para estímulos ou para trabalho com crianças com autismo. E hoje eu estou no quarto do Lucas, né? Vocês já devem ter visto em algum post aí, porque o quarto do Lucas é um projeto, né? Como outro qualquer, de um quarto infantil. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que existem muitas possibilidades da gente conseguir estimular a criança através do espaço, através dos objetos, através das escolhas que a gente faz para colocar dentro da casa da gente. Eu não acho que uma criança com autismo deva ter um espaço comum, como todas as outras crianças. Eu acredito que o espaço, a casa, os espaços que essa criança frequenta devem ser preparados para recebê-la, né? Por quê? Porque existem coisas específicas que podem ajudar ou atrapalhar o desenvolvimento de uma criança com autismo. E eu vou falar sobre isso dentro da arquitetura, tá bom? Vocês não reparem a bagunça, porque esse é o quarto do Lucas, né? Então aqui é a vida real, é como a coisa acontece no dia a dia, tá certo? Então, muito bem, a gente vai fazer um tour rapidinho pelo quarto dele para eu conseguir mostrar algumas coisas que são importantes e fundamentais para o desenvolvimento, tá certo? Bom, a gente vai começar pela cama do Lucas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é a cama do Lucas, né? Primeiro, a gente tem lá uma cama, que é só um colchão, na verdade, em cima de um tablado. Então, isso vai dentro dos princípios montessorianos também, né? Onde a criança, ela tem autonomia de subir e descer da cama. Claro que o Lucas já é um rapazinho bem maior, já tem essa autonomia, mas é muito gostoso a criança poder ter essa liberdade dentro do próprio espaço, né? Aonde ela pode subir e descer da cama a hora que ela quiser. Então, essa autonomia a gente constrói aí. É claro que o Lucas não precisa mais de grade, ele não precisa mais de nada disso, né? E a cama do Lucas é um espaço sensorial. Então, a gente tem aqui, ó, uma corda de escalada, o Lucas é mestre em subir isso. E lá em cima, ó, a gente tem o que as crianças chamam de cafofinho. Olha só, tem até roupa lá, gente. Por quê? Porque eu não verifiquei ontem e a camiseta dele ficou. Então, aqui em cima, ele relaxa, é um espaço que ele tem para ficar sozinho, ou até mesmo, às vezes eles trazem um tablet ou um notebook aqui para cima e eles assistem filme, às vezes eles brincam de, por exemplo, pirata, ladrão, polícia, de uma série de coisas, eles conseguem inventar essas brincadeiras utilizando esse espaço aqui de cima, né? É muito legal esse lugar, porque é um estímulo diferente de olhar o mundo de forma diferente também. É um outro ângulo de ver as coisas, né? E foi preparado para, claro, ser um quarto de brincar também, né? Ser um local onde eles possam brincar. Então a gente vai ver que além da gente ter a cama também serve como um local onde a gente senta, muitas vezes estuda, faz algumas brincadeiras, então também é um sofá, né? Também é um local, um espaço de estar. A gente tem o soco, né? O Lucas adora luta.
Ele faz judô, agora está fazendo jiu-jitsu, ele gosta muito de lutar e ele é um menino muito forte e muito hábil nessas questões de luta, né? Então ele tem uma habilidade nessa situação e ele gosta de dar soco. E eu acho que isso pode ser uma liberação também de um estímulo sensorial. Então ele tem aí luva de boxe, né? A gente vai ver aqui, ó. Ele tem luva de boxe, ele tem outras luvas de heróis lá, né? Além de todos os brinquedos do Lucas estarem, todos não, né? Porque as gavetas estão cheias de brinquedos. O Lucas tem muitos brinquedos. E isso é uma coisa que eu acho que a gente peca um pouco na pessoa com autismo, é não estimular através do brinquedo. Muitas mães falam, mas ele não se interessa. Talvez porque não tem, e você não descobriu qual é, né, o grande interesse. Então, o grande interesse do Lucas são miniaturas. Então, a gente tem, né, ele adora Lego. Olha a confusão que tá o negócio aqui do Lego. Nem sempre é assim, tá, gente? Tem horas que eles arrumam as coisas, tá? Então, ele adora Lego, né? Ele adora coisas pequenas. Então, ele tem aí uma disponibilidade de miniaturas, de coisinhas pequenas muito grande. Ele tem gavetas e gavetas de miniaturas. Todos os heróis que ele gosta, né, são pequenininhos. Então, ele tem uma predileção, ele gosta de coisas pequenas. Tá? Então, a gente procura itens que sejam dessa preferência. Ele gosta muito de herói. Então, a decoração do quarto dele, né, é de super-heróis, então a gente tem a temática que a criança gosta, né? Muitas vezes é difícil na criança com autismo, mas você vai vendo, você vai identificando que em alguns pontos você consegue fazer com que a criança se interesse por alguma coisa, tá? E aí a gente tem aí outra estante aqui repleta de coisas, então é importante que as coisas para criança com autismo estejam visíveis, né, que elas estejam na mão da criança, porque senão ela não vai brincar. Se ficar dentro de uma gaveta e ela tiver que procurar esse item, dificilmente ela vai interagir com esse item. Então, o Lucas gosta, como eu já havia falado, dos Nerfs, né? Gosta demais de Nerf. Então, tem tudo fica à mão, tudo fica próximo para ele pegar. Para vocês terem uma ideia, o tablet dele tá ali, que a gente usa para trabalhar. O Lucas nunca pega o tablet dele. O Lucas, por livre e espontânea vontade, não é um item de preferência, né? O que é incrível, porque as crianças com autismo que chegam aqui no quarto do Lucas, a primeira coisa que elas procuram é o tablet, tá? Mas não, o Lucas nem pega e fica disponível mesmo, porque ele não tem interesse, porque ele tem 1000 e outras coisas para fazer aqui, né? Ele não passa o dia inteiro aqui, ele tem uma sala sensorial, então ele usa muito mais até a sala sensorial do que o quarto. A gente usa o quarto para trabalhar, então aqui na área de trabalho a gente vai ver que a gente tem a mesa, 2 cadeiras, né, porque o Lucas geralmente trabalha com uma outra pessoa, ou comigo, ou com terapeuta, enfim. Então também é um espaço de trabalho. E, geralmente, nos espaços de trabalho, a gente procura a menor interferência visual possível. Então, espaços mais simples. Mas o Lucas se habituou a trabalhar num espaço onde ele tem uma série de estímulos visuais e isso não o atrapalha, tá? Muitas vezes, até quando a gente está fazendo uma atividade, fazendo uma tarefa, alguma coisa, ele lembra de algum objeto que tem relação com aquela tarefa e vai pegar, né? E a gente tem aqui, ó, eu gosto de deixar à mostra todas as coisinhas que ele faz, né? Então, os trabalhos de artes, os trabalhos de matemática, né? Os trabalhinhos da escola, para que ele tenha essa referência da escola, do que ele faz na escola, né? De como esses objetos se tornam parte da vida dele, tá? É muito legal também a gente investir em coisas que sejam didáticas, né? Por exemplo, ele está na fase da tabuada, então está aprendendo a tabuada. Então a gente tem uma tabuada física, né? Uma tabuada giratória, ele adora a tabuada, ele recita a tabuada inteira, né? Naquele processo de repetição e sistematização que os autistas em geral têm, então ele gosta de falar a tabuada toda, né? Então aí a gente já está construindo algum tipo de conhecimento
em relação à estrutura da tabuada. Eu não estou falando que ele vai decorar toda a tabuada, acho que não vai mesmo, mas a estrutura da coisa, né? Como funciona 1 vezes 1, o que isso significa, que isso tem um resultado, né? Que são as coisas que a gente vai trabalhar em matemática. Ele também tem aqui, ó, um quadro, né? Que é o quadro do tempo, então a casinha dos dias. E aqui a gente pode ensinar essa sequência temporal, dia após dia. Então, todo dia ele muda e coloca o tempo, coloca o dia da semana e muda a data, né? Então, são coisas que fazem parte da vida dele, do cotidiano, tá? Então, é bem importante que a gente tenha essa atenção. Então, vamos fazer um espaço para receber essa criança. Ela precisa de estímulos diferentes. Então, se eu colocar tudo nas gavetas, deixar aquele quarto branco, todo arrumado, talvez não seja a melhor opção para uma criança com autismo. Olha aqui, a gente vai para um outro, né? Logo saindo do quarto do Lucas, eles têm uma biblioteca. Os meus filhos gostam muito de ler, inclusive o Lucas, né? E o Lucas é apaixonado por esse lugar aqui, né? Então, a gente tem aqui uma série de livros que são dele, que ele escolheu, alguns são da Yolanda, mas é uma biblioteca principalmente infantil, tá? E aqui a gente tem um lugarzinho, né? Ó, para vocês verem aí, é um lugarzinho de sentar e ler. Então, eles sentam aqui, pegam os livros, sentam e podem degustar, né? Muitas vezes o Lucas nem lê, ele folheia, ele olha imagens, ele vem mostrar pra gente coisas que estão aqui nos livros dele, né? E alguns são de personagens que ele gosta, outros são de coisas, histórias mesmo que ele gosta, outros são de biologia, animais, que ele também adora, mas vocês veem que é super bagunçado, por quê? Porque eles realmente mexem aqui, e mexem todos os dias, e vão enfiando os livros, chega uma hora que eu penso assim, não, agora eu tenho que arrumar, então eu dou um jeitinho nas coisas, né? E uma parte importante do quarto do Lucas é o guarda-roupa dele. Então vocês viram que nesse quarto não tem guarda-roupa, o Lucas tem um closet, junto com a irmã dele, né, porque os quartos deles são integrados, ó. Então, lá é o quarto da minha filha, do outro lado, e aqui o closet comunica os 2 quartos. Por quê? Porque o Lucas tem um apego enorme com a irmã, né, e quando eu projetei essa casa, eu já pensei que ele gostaria de ficar próximo a ela. E ela é uma grande referência na vida dele. Então, eles têm uma amizade, uma interação super importante. E por isso, a gente pensou nesses espaços dessa maneira, tá? Então, eu vou mostrar como que é o closet. Por quê? Porque é importante a gente construir autonomia. Então, as camisetas, as blusas do Lucas, elas estão todas à vista, à mostra. Então, o Lucas se troca sozinho, por quê? Porque ele consegue encontrar as coisas dele, né? Então, tem os sapatos lá embaixo, né? Aqui a gente tem blusas, shorts. Então, o que ele precisar, ele mesmo pode pegar. Ele não depende de um adulto para isso. Aqui a gente tem casacos, né? Então, como eu falei, é compartilhado com a Yolanda. Então, tem a gaveta de cuecas, meias, né? Então, essas coisas estão separadas, né? Não tão organizadas quanto deveriam, mas, enfim, são eles mesmos que organizam o espaço deles. Isso é uma questão importante também. A própria criança organiza o espaço dela. Ela não depende de um adulto. Ela sabe, por exemplo, o Lucas sabe que ele tem que dobrar as camisetas, ele sabe que ele tem um local para colocar a roupa que ainda vai ser usada. Então, muitas vezes eu falo, não coloca para lavar, você vai usar de novo. Aí ele vem aqui e pendura, né? Então, ele está construindo essa questão de autocuidado, como ele pode gerir as coisinhas dele. Então, eu deixo isso de forma muito à vontade. Ele escolher a camiseta, muitas vezes o que eu faço é mudar as camisetas de ordem. Por exemplo, as que estão mais em cima, eu passo para baixo, porque senão, e isso eu faço com a minha outra filha também. Por quê? Porque senão eles acabam pegando só as coisas de cima, né? A gente faz isso também, então não vou nem questionar essa situação, mas é para pensar em que a gente tem que
promover essa autonomia. E os espaços da casa podem ser, por exemplo, se você tem um guarda-roupa, às vezes tirar as portas pode ser uma opção para você construir essa autonomia do vestir, do olhar as roupas, até para desensibilizar a criança em relação a essas roupas, né? Porque muitas vezes ela não quer colocar uma roupa de frio. Então, deixando à vista, você cria mais oportunidades dessa criança ter possibilidades aí de autonomia, de escolher o que ela gosta, de você perceber quais são os itens de preferência dela. Então, não dê pronto, né? Não dê pronto, dê possibilidade, mas não decida tudo pela criança. Por mais autismo que ela tenha, talvez você interprete que ela não tem essa capacidade de decidir, mas a gente pode construir isso, certo? E a gente constrói através desses estímulos. Vocês me perdoem a bagunça, mas esse é o espaço dele. Então, ele organiza do jeito que ele quer. E ele é muito organizado, né? Então, ele brinca o tempo todo com esses brinquedos e os brinquedos estão no lugar. Por quê? Porque é fácil guardar, é fácil tirar, é fácil guardar no lugar de volta. Os amiguinhos vêm, isso aqui vira assim, que você não consegue entrar nesse quarto, né? E depois que todo mundo vai embora, nós guardamos juntos ou as próprias crianças guardam. Então, existe um processo de ordem nisso tudo, né? Um processo de, eu sei que eu tenho que brincar, eu posso tirar tudo do lugar, eu tenho total liberdade, mas eu tenho que aprender a guardar também, aprender a colocar em ordem o meu espaço, tá certo? Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhem, curtam e curtam e inscrevam-se lá no nosso canal do YouTube. Lá você vai encontrar todo tipo de conteúdo para te ajudar, tá certo? Muito obrigada.